Olá, hoje sexta-feira, dia 27 de maio de 2016, estamos ao vivo nesta manhã de sexta-feira, no meio do feriado, entre o feriado e o final de semana, né? Estamos aqui ansiosos pelas suas participações através do telefone 3721-6955 e também através da rede social, no endereço facebook.com/Jornal do Sul de Minas. Dando um curtir na nossa página, você participa, manda sua pergunta, suas dúvidas e, sem dúvida nenhuma, interage com esta edição. Hoje o nosso entrevistado é o ex-vereador de Poços de Caldas, ex-candidato a vice-prefeito, Álvaro Canhani. Tudo bem, Álvaro? Tudo bem, bom dia, Zambrano, bom dia, Hélio. É um prazer estar com vocês aqui, batendo esse papo gostoso, como sempre, né? Bem-vindo, é uma grande satisfação Muito recebê-lo obrigado, aqui eu novamente. agradeço. Também contamos com a colaboração de Hélio Scalvi, geólogo, professor, jornalista, escritor, tudo bem? Bom dia, Zambrano, bom dia, Álvaro Canhani, bom dia você de casa, ligado logo cedo nessa manhã gostosa aqui em Poços de Caldas, né? Queria pedir uma permissão para você, viu, Zambrano? Mandar um grande abraço. Estive lá no meu amigo Vônei Sério Vieira, o dentista, há muitos anos. Encontrei lá o Mário Frison, ex-funcionário da Alcoa, da Iaco Pori, e pessoa muito agradável, passou muitos anos na Alcoa, né, assíduo nosso telespectador, então queria mandar um grande abraço a ele, agradecer pela audiência qualificada. E agradecer a Lurdinha Camilo, o Odair, a Claudinha, recebi o meu Brand News desse mês, né, tá excelente o jornal, como sempre, o Odair com suas pegadinhas do pé lá, e a Claudinha e a mostrando todas as facetas da viagem, e nesse número especialmente o Honolulu, né, o Havaí, né? E eles falam, inclusive, do nosso aniversário de 6 anos. Exatamente, é por isso que eu fiz a questão Lurdinha, de citar, né? E a Lurdinha, um grande abraço a ela e a todos os componentes do jornal, né? Então, estamos iniciando esta edição, vamos começar aqui a entrevista contando com as suas participações, com as suas perguntas, 3721-6955. Ô Álvaro, no seu pleito anterior, na sua disputa em busca aí de uma colocação política, né, como você sempre atuou desta forma no município, você se alistou como candidato a vice-prefeito pela chapa do ex-deputado Geraldo Tadeu. Houve algum arrependimento aí nesse meio de caminho por ter feito isso? Não, Zambrano, não houve o seguinte, porque tudo é uma experiência, um conhecimento que a gente aprende, né? A gente pleiteava a prefeitura na época e por injunções políticas todas tive que compor a chapa como vice-prefeito de Geraldo Tadeu. Uma experiência dura, foi uma campanha difícil, campanha que tinha condições de vencer a eleição, o problema de brigas entre os candidatos que entraram para tumultuar, houve a nossa derrota. E foi uma aprendizagem, você não perde, na realidade você não perde, porque fiquei 4 anos afastado, eu cuidei bem da minha vida, estava meio parado, eu mexi com coisas que eu gosto de fazer, que é a construção, os 4 anos não parei de trabalhar, e a gente sempre ficou antenado com os problemas da cidade. Agora, perder faz parte do jogo, né? Você vê futebol, você está ganhando de repente 50 minutos, 51 minutos esses dias atrás, marcou um gol e mudou tudo. Então a política é assim, você ganha, perde. A política não é só quando você ganha, quando você perde também é uma aprendizagem e também um teste de humildade para você. Você aceitar uma derrota, aceitar a vitória de outro e tocar para frente. Dizem que política é a arte das portas abertas, né? É lógico, você tem que ser amizade, você não pode fazer com fanatismo, com raiva, isso não funciona. Você tem que fazer com propósito, com trabalho. Eu acho que foi bom para mim, a gente aprendeu muita coisa, cresceu. Perder faz parte do jogo, não é só ganhar. Perde, hoje você perde, amanhã você ganha. Mas eu fiz essa pergunta até também num sentido um pouco mais amplo, não só pelo fato da perda, mas pelo fato, às vezes, de descontentamento, de divergência, de percepções posteriores. Olha, eu fiz aquilo, mas talvez não tivesse sido o caminho. Houve alguma divergência posterior ou você manteve o mesmo Não, ponto de vista? manteve o mesmo nível. A divergência no começo da campanha é que eu achava que o candidato a prefeito nosso estava prometendo muita coisa. Eu tinha uma conversa dura com ele, falei assim, não tem condições de prometer tanta coisa, não temos condições financeiras de cumprir esse trato aí, vai ficar difícil para nós. Isso eu falei com ele, lá numa reunião que tivemos reservado nós dois, eu falei para ele, você promete muito nas reuniões e não vão ter condições de fazer tudo que esse povo quer. O povo quer isso, se eu prometer, fica difícil. Mas fora isso, aí nós combinamos bem, não teve nenhum atrito, terminou a eleição,
continuar amigo do meu jeito, tocando barco, ele na sua posição política, eu na minha, e vamos para frente, né? O vereador, o Fábio Zambrano disse só metade do ditado, né? Diz que a política é a arte das portas abertas, e eu quero acrescentar que é da memória curta também, né? Quer dizer, os adversários ferrenhos de ontem, né? Após a eleição, acabam se tornando novamente grandes amigos, né? A gente tem visto aí, né? aliados. Amigos nunca, é difícil. Mas o que a gente tem visto na política nacional, a cada dia que a gente acorda e liga a televisão, liga o rádio, a gente ouve notícias novas sobre a apropriação do erário público, né? A destruição das empresas estatais e pessoas dos mais variados matizes, né? E políticos mais importantes, políticos menos importantes. Parece que a malandragem tomou conta do país, né? O senhor acha que ainda tem político honesto? Ou é uma raça em extinção? Não, eu acredito no ser humano, eu acredito que tem na política honesta, são poucos, mas existe política honesta no Brasil. Você vê o seguinte, o maior problema no Brasil é uma palavra-chave, que muitas pessoas não lembram, chama fiscalização. O PSDB foi fraco como oposição aos governos de Lula e de Dilma, foi muito fraco. Se ele fosse mais atuante, tudo, não teria acontecido tanto roubo, até aconteceria, mas muito menos. Então é preciso ter uma posição forte, vigilante, para tocar o barco. Você vê nos Estados Unidos, tem dois partidos. Não há aliança lá o democrata e o republicano, porque eles têm uma posição definida. O Bush, quando era presidente, estava numa situação econômica muito difícil, e precisava de uma votação importante no Congresso. Como o Partido Republicano é um partido, e o democrata eles têm um programa estatutário que obedece à risca. O Bush, do republicano, não teve apoio do partido dele para votar as medidas lá econômicas. Ele teve que pedir socorro para o Partido Democrata para votar a favor dele. Então você vê que os partidos lá nos Estados Unidos têm firmeza, têm caráter. Aqui no Brasil não tem. Vê a Folha. O cara é ministro antes da Dilma, você vê o Gilberto Kassab. Já está no governo, já está lá na frente, já sorrindo, falando. Outros mais. O Meirelles prometeu que não ia colocar político nos bancos oficiais. Na Caixa saiu uma do PT, entrou o cara que é o ministro ontem da Dilma, ministro da Integração Nacional, hoje é presidente da Caixa. Nem é para político. O Meirelles falou, deu um grito, ficou bravo. Mas aconteceu. Pressão política ele afinou. É porque não tem, viu, Zambrano? Tem caráter, tem muito partido. Não tem condição de fazer política nesse país com 35 partidos. Não, Nos Estados Unidos são dois. São dois partidos só. Então, como é que você tem que atender a todo mundo? Se você atende um de cada, já são 35, já é maior do que o número de ministérios. Então, fica complicado, né? Tanto que o Temer acabou nomeando um ministério que, de uma certa forma, decepcionou muitas pessoas que esperavam que ele tomasse medidas mais firmes. Na Lava Jato, né? Exatamente, muitos envolvidos, tanto que o Romero Jucá já caiu, né? É um dos envolvidos. Exatamente. Então a gente fica, né, nessa... E você é a favor de uma reforma política? Sempre favorável. Eu acho que a reforma política tem que ser uma reforma principal do país. Para mudar o costume do Brasil, é uma reforma profunda. Agora chega o ponto que a gente não acredita num regime democrático, Estado democrático de direito, porque vê essas cachorradas estão aí, essas roubalheiras estão aí. O Sérgio Moro, lá em Curitiba, acusou mais de 160 pessoas. Mais de 100 pessoas estão presas lá, condenado. E o Supremo, que tem 11 ministros, está em berço preso lá, só atuou teoria da Vassa e alguns outros ministros. A maioria não joga nada. Aqueles deputados, senador, governador fizeram pintar e bordar no Brasil, estão numa boa aí. Num país sério, estaria tudo preso, condenado. E país mais forte seria fuzilado. Mas o Brasil está essa vergonha aí. Isso aí desmoraliza a classe política. A maçã podre tomou conta da caixa de maçã. Infelizmente, isso aí aconteceu. Agora, uma parte cabe a nós, povo também, que tem que escolher melhor. O cara não presta. O Collor foi caçado como ladrão. Tá lá, roubou de novo, gente. Agora, eu disse que agora dá dinheirinho para a mulher dele lá, novinha, casou com novinha agora, para ir no estrangeiro gastar o dinheiro lá. Dinheiro propina. Só nesse país contar uma coisa dessa. Outros países, bota para fora, caça, prende, arrebenta. Outros países fuzila, acaba com o cara de uma vez. Aqui no Brasil fica peninha de 8 anos, põe 50 anos, nunca mais candidatar. Tira fora. São os dois extremos, né? Lá no Japão, a pessoa desviou tem vergonha, né? 5 mil dólares, algo assim bem ínfimo, né? No ponto de vista, em comparação com o Brasil, né? Que fechou aí o orçamento com 170 bilhões negativos. E depois tem gente que tem coragem de publicar em rede social dizendo que o país não está tão quebrado, que isso é papo da imprensa golpista, que isso é papo de partidos opositores, que o Brasil está numa boa situação. Olha, pelo amor de Deus,
Mas você vê a Santa cultura. alienação, Batman. Mas você vê a cultura. O Japão, o cara vê errado, ele pega e suicida. Ele Vai mesmo, adquirir. Faz o verdade, araquiri. Suicida. E ele chorou na frente, a pessoa Chora. chorou na frente lá do imperador, pediu perdão, se ajoelhou, né? Não, viu, Zambrano? E outra coisa, se a pessoa não acredita no déficit, no rombo, né, de 170 bilhões, basta olhar para o número de desempregados que estão aí. Só isso já seria uma prova mais do que contundente da situação de penúria pelo qual o país atravessa. É muita gente diariamente perdendo emprego. E outra coisa... gente morrendo nas filas de hospitais. É a absurdo, questão não. da saúde no Rio de Janeiro, em tantos lugares, em Belo Horizonte, aqui na capital do nosso estado. Você paga 540 mil por mês para o Eduardo Cunha ficar na casa dele, lá na casa do presidente da Câmara em Brasília, 540 mil por mês e custa Eduardo Cunha. Não precisa ir longe, viu, Álvaro? A nossa própria Santa Casa está pedindo para fechar o CACOM, que é o Centro de Combate ao Câncer, que recebe pessoas de toda a região aqui e fez cerca de 1.000 cirurgias a mais, além do que ela poderia fazer, e não consegue receber do SUS. Quer dizer, olha que absurdo, né? Uma Santa Casa que já recebeu um aporte de dinheiro do governo Navarro, né? Que poderia estar saneada, mas em função da inoperância do governo federal, que deveria repassar os recursos do SUS, vive novamente, aí são 3 milhões de reais de dívida e crescendo a cada mês. Então, a gente fica triste, né, em ver essa situação gerada por uns políticos incompetentes que nós temos. E sem panorama, né, de recuperação por vias próprias, né? Se não vier um dinheiro que faça um aporte dentro da estrutura administrativa, financeiro-administrativa da Santa Casa, não há possibilidade de recursos por meios próprios suprirem essa demanda. Sabe o que acontece? Ali a Santa Casa tem um teto, a cota de tanto por cento. E ela gasta além daquele teto. Extrapola. Só que o governo estadual, que tem obrigação, federal, que tem obrigação de repor esse dinheiro, que tem a região toda, seria fácil para nós, você de Bitur, você tchau e benção, você fica para lá, que não vem não. Seria fechar tudo. Aí você só para Poste Caldas. Dinheiro é só para Poste Caldas. Agora, como é que vai fazer esse pessoal da região vizinha? Não tem condição de saúde, gente pobre, humilde. Mesmo se for pobre, humilde, mais bastante, também tem direito de usar saúde, mesmo se vai fazer. Então você atende. Santa Casa foi um ato de misericórdia. Atende aqui, pessoal. Com carinho, com amor, atende. Agora acontece. O governo federal, o governo estadual não faz a contrapartida. Joga para Santa Casa e vira, a prefeitura se vira. A prefeitura morreu lá com 14 milhões, lá na época do Sebastião Navarro. Nós, na Câmara Municipal, aprovamos aquele dinheiro para Santa Casa, para salvar a Santa Casa, que estava indo na falência, tinha dívida do banco, estava empeorada já a Santa Casa, para leilão. É um absurdo. Tem prédio, né? Prédio, verdade. Foi feito isso aí. Agora foi aporte para corrigir. Corrigiu, a administração foi, aí começa a saúde piorar e vai sair. Agora eu queria voltar uma coisa, só rapidinho, que vocês falaram aí. Fala. Esse negócio, 170 bilhões e meio de déficit fiscal, é uma coisa perigosa. Sabe o que acontece? A gente assistiu em Poste Caldas aqui, prefeitos anteriores, que faziam um orçamento super faturado, lá em cima, de arrecadar 100 milhões. Superestimados, Superestimado, né? Eu arrecadar... um faturamento. Isso. A estima... Estimava que ia arrecadar 100 milhões e colocar 150 milhões. Aí o pessoal gastava achando que tinha 150 milhões para gastar. O secretário fica louco, não podia cortar lá, porque está no orçamento, 150 milhões, minha verba ali é 20 milhões, não pode diminuir. Então eu acho que ele errou isso aí. Pô, isso aí tinha por menos lá 100 milhões para segurar. Senão ele vai deixar isso aí à vontade. Vai aumentar o déficit. Desculpe interrompê-lo, mas o sistema é análogo ao do município. Existem fichas em cada secretaria. Dentro de uma secretaria, dentro de uma pasta, existem departamentos e fichas orçamentárias para cada ação que é cometida durante aquela vigência daquele orçamento. Né? Que é o plano de diretrizes orçamentais e o plano plurianual que posteriormente é ele vai aguentar segurar esses políticos que estão no governo dele? No tempo tem uns 20 políticos ministros lá, deputados. Não tem como. Eles querem gastar, querem mostrar serviço. De uma ficha para outra, não é que vai fazer? O problema é o seguinte, ele teve que votar esse valor, porque senão ele ia cair no mesmo erro da Dilma, ele ia ter que fazer pedalada fiscal para poder fechar o orçamento. Por isso é que ele fez um orçamento de 170 bilhões. Tinha que segurar o negócio. Senão ele já ia cair no mesmo erro. Tem muito privilégio, tem muita gente. Só está vendo no INSS, tem a dívida de 375 bilhões de pessoas que devem dinheiro para o INSS, só o INSS. Essas subvenções de empresa, aqueles Bolsa Empresário, mais de 200 milhões. Teria que cortar isso aí, mas infelizmente não corta. Pacote de bondade. Pacote de bondades. Até porque se ele não fizesse isso aprovado pelo Congresso, ele incorreria exatamente no mesmo crime. Por isso que ele submeteu ao Congresso.
Submetendo ao Congresso não é por decreto, obviamente. Né? É por lei. Então é por lei. Aí pela lei ele tem toda uma argumentação favorável e tudo mais. Enfim, nós vamos a um breve intervalo. Se você quiser participar, tem uma notícia de falta d'água aqui, eu vou me informar melhor agora durante o intervalo e eu volto a falar no próximo bloco. Se você quiser ligar e participar, fazer uma reclamação do seu bairro, da sua rua, fazer algum comentário a respeito dos temas que foram abordados, fique à vontade, é sempre uma grande satisfação. Nosso telefone é o 3721-6955. Pela rede social, o endereço é o facebook.com/Jornal do Sul de Minas. Dê um curtir na nossa página, participe. Voltaremos em instantes. Móveis usados Champanhar. Mesas, cadeiras, armários de cozinha, geladeiras, fogões, camas, estofados, videogames, televisões e computadores. Tudo para a sua casa ou escritório. Compra, venda e troca. Ainda entregamos em domicílio. Venha fazer seu orçamento. Móveis usados Champanhar. Avenida Champanhar, 1468. 3712-6693. O dente era torto, não podia comer nada, doía. Era complicado, né? Eu saía pra uma festa, tinha vergonha de sorrir. Eu vim na clínica, fiz os exames. No dia seguinte, meus dentes já todos prontos. Hoje eu posso sorrir, conversar tranquilamente. Muito bom. Eu imaginava que ia ficar bom, mas não ficar tão bom ficou, né? E minha vida mudou muito. Implar, referência em reconstrução do sorriso. Catarino Restaurante Pizza Bar, um dos melhores restaurantes e pizzarias da cidade e região, tradicionalmente conhecido pela qualidade de seus pratos da cozinha contemporânea, pela atenção especial no atendimento e por oferecer ainda porções, pizzas e massas artesanais, um serviço completo de bar e ainda rodízio de sushi. Dispõe de 3 ambientes, deck, salão principal e mezanino, oferecendo total conforto em meio a uma arquitetura diferenciada, baseada na rusticidade, mas com muita classe e conforto. Você sofre com o nariz entupido por conta de alergia, tempo seco, poluição e ar-condicionado? Faça como milhares de pessoas que aliviaram todos estes sintomas com o uso diário do Lota. Melhore sua qualidade de vida e respire mais. Conheça o Lota higienizador nasal e veja o que ele pode fazer por você. Informações e compras online no endereço lota.com.br. Prefeitura de Poços apresenta Aqui a gente faz e mostra. Programa de hoje, Saúde. Para a Prefeitura de Poços de Caldas, a saúde é prioridade e os resultados de uma boa gestão estão espalhados por todo o município. Com 10 novas unidades básicas de saúde em todas as regiões, a população tem saúde de qualidade pertinho de casa, como aqui no Itamaraty, na Zona Leste, onde os moradores agora contam com uma UBS novinha. Construiu aqui no Itamaraty 3 e 15, está muito bom. Nós está perto da casa da gente, mudou muito para nós. Eu gostaria de saber se com o aumento dos postos de saúde, se aumentou também o número de médicos para o atendimento da população. Sim, seu José. Novos médicos se juntaram às equipes e atendem 8 horas por dia nas UBSs. Tem atendimento por uma equipe multidisciplinar, que inclui médicos, enfermeiros, agentes comunitários de saúde, auxiliares de enfermagem, psicólogo, preparador físico, fisioterapeuta, nutricionista. Todos eles, pelo menos para mim, toda vez que eu venho aqui, eu sou muito bem atendida. A Prefeitura ainda inaugurou em 2014 a unidade de pronto atendimento. Somente no primeiro ano de funcionamento, foram realizadas mais de 165 mil consultas. Na Policlínica, tem a nova farmácia central e o trabalho não para. Você sabia que em Poços, os pacientes acamados são atendidos pela Prefeitura em casa?
é um conforto melhor para o paciente e para quem cuida. Aqui, a saúde é prioridade. É por isso que os hospitais Santa Casa e Santa Lúcia estão recebendo mais recursos. Os resultados de uma boa gestão você vê por toda a cidade. Quer conhecer mais? Então até o próximo Aqui a gente faz e mostra. Recupere sua autoestima. Sorria para a vida. Um sorriso belo e saudável reflete bons momentos na vida. Conte com a equipe de profissionais especialistas altamente qualificada do COI, que está sempre em busca do aprimoramento científico, técnico e humano para levar até você um bem-estar e uma melhor qualidade de vida. COI, Centro Odontológico Especializado. Rua Assis Figueiredo, 1169, Centro, ao lado da EMI. 35 3721 6893, Poços de Caldas. De volta com o Jornal do Sul de Minas, neste segundo bloco, hoje entrevistando Álvaro Canhani e também com a colaboração de Hélio Scalvi aqui. Temos sempre a grata satisfação de receber a sua participação, as suas perguntas e, no caso, agora reclamações. O Alexandre, do Jardim Paraíso, diz que na rua Heloísa Eneida Estevo, melhor dizendo, eles estão morando lá há cerca de 4, 5 meses. Todo final de semana falta água naquela localidade. Todo final de semana falta água no Jardim Paraíso. E as casas têm crianças, as casas têm roupas, as casas têm louças, as casas têm suas demandas de necessidade de água. Agora, eu fico querendo entender aonde um governo que se diz popular, né? Partido dos Trabalhadores, como é que um governo desse deixa uma condição dessa se estender durante anos? E outra coisa, como uma população, como nós aceitamos, por exemplo, simplesmente não conhecer nem muito mal o rosto da pessoa que dirige o departamento de água. Você conhece ele? Não conheço. Eu passei 4 anos tentando convidá-lo, ele não aceitou para vir aqui. E a obrigação do servidor público, ele é servidor público, esclarecer esses pontos. E até para ele é ótimo vir aqui, esclarecer o que está errado, está certo, o que está acontecendo. Parece que tem um medo, parece que tem uma coisa assim que é muito difícil isso, né? A gente tentar alguma coisa melhor para o município e o erário público lá, os administradores puxando para trás, né? E o preço do metro cúbico de água subiu assim barbaramente, né? Nem com esses recursos parece que estão conseguindo resolver os problemas que aparecem, e não é só no Paraíso. Eu tenho lido nos jornais aí muitas pessoas reclamando em vários bairros da cidade. Parque Pinheiro, Zona Leste, é sempre uma dificuldade. Falta de água. Eu gostaria que o diretor, né, do DEMAI experimentasse ficar alguns dias sem água na casa dele. Talvez assim ele ficasse sensibilizado com a situação das pessoas. As pessoas ligam aqui enervadas, as pessoas ligam nervosas, com dificuldade, acorda no meio de um feriado, precisando sair para trabalhar, precisando organizar a casa. Não tem água em casa, gente. É o básico, é o mínimo, né? Não tem água em casa, saneamento. Está dentro do saneamento básico. Isso não é uma coisa assim, um agregado. Vamos mandar água para a sua casa. Parabéns para a administração tal. Parabéns para o prefeito doutor tal. Pelo amor de Deus, gente, o que é isso? Ou rompeu, porque todo final de semana não é possível que você tenha rompimento de canos e tubulações todo fim de semana, né? Não é possível. É complicado. Pode ficar, tem um privilégio de ter um departamento municipal de água e esgoto do município, né? Mais fácil resolver, mais fácil fazer as coisas. Pois é. Se for ocupado, é mais difícil, mas aqui... Agora, a pessoa não se presta a esclarecer as questões do departamento para a população, através de programas televisivos, não se presta a isso, né? O governo, por seu lado, né, o chefe do administrativo... Não cobra dele. Parece que não cobra, porque se cobrasse, talvez não estivesse mais no mesmo lugar, né? Então é uma inércia geral. Como é que você percebe esse momento de Poços de Caldas, Álvaro? Dá a impressão que a pessoa ou é muito tímida ou é uma soberba, né? Não é possível. Não precisa, né? A pessoa que é servidor público, recebe salário e ganha bem, é uma autarquia importante que é o DEMAI. Ele não vai falar com a imprensa, a imprensa ajuda a administrar. Vê onde estão os problemas, vai corrigindo tudo, vai explicando por que aconteceu aquilo, por que aconteceu aquilo. Isso é bonito. Agora, infelizmente, a pessoa fiar a cabeça no buraco e esconder, tá feio, durante essa administração, eu elogiei alguns secretários, fiz alguns comentários positivos em relação exatamente a isso. Que muitas vezes, mesmo diante das
crises que se apresentaram durante esse período, alguns deles se propuseram a vir ao Jornal do Sul de Minas, sempre de forma muito rápida, espontânea. Após os convites que nós fazíamos, eles vinham realmente, não faltavam. E eu acho isso muito interessante, acho isso um ato de respeito à população. Você se prestar a ir a um telejornal, alguma atração ao vivo, numa televisão, numa rádio, dar uma entrevista num jornal, é ponto positivo para a administração quando isso acontece, porque mostra que a administração está ali de peito aberto querendo explicar a situação. Agora, o contrário é exatamente o oposto, né? É o oposto, porque a pessoa que se nega aí, que se nega a dar uma satisfação, que se nega a esclarecer algum assunto, é porque, no mínimo, a gente pensa que está querendo esconder alguma coisa. Exato. Porque ele vindo aqui, ele pode dar explicação e explicar por que está acontecendo aquilo lá e falar, nós estamos já fazendo esse projeto para melhorar a situação de água em tal lugar, melhorar o abastecimento, mudando a adutor, mudando o encanamento, trocando encanação de ferro por PVC, enfim. É uma oportunidade dele explicar o trabalho dele e os funcionários, porque ele sozinho. Eu tenho um quadro muito bom de funcionário do EMAI. Então, infelizmente, a pessoa acha a muita altura de vir aqui no jornal explicar coisa tão simples. Alexandre, Fabiane e demais moradores do Jardim Paraíso, nossa solidariedade, viu? Mas não adianta se solidarizar e não fazer nada. Então, a minha parte eu estou fazendo, que é falando, expondo essa situação para todos verem e que realmente as pessoas possam, os responsáveis por isso, possam tomar uma atitude, sair da inércia e tomar uma atitude e resolver esse problema nesses bairros. Álvaro, deixa eu trazer a nossa conversa para a política local, né? Eu queria saber o seguinte, todo ano, ou todo final de mandato, né, quando tem o reajuste dos vereadores, cria-se uma certa polêmica. Nos últimos anos, isso aconteceu no Brasil inteiro, né, uma pressão popular muito grande para que os agentes políticos não tenham aumento, porque a população tem aumentos muito pouco significativos, principalmente os aposentados. Exato. Então eu queria saber do senhor, como é que o senhor viu aí esse último aumento aí de 10,3%, 67%, e como é que o senhor viu a situação do vereador Sansão, que a princípio se mostrou contrário ao aumento, né, e parece que foi objeto de uma reunião muito acalorada, né, com muitas discussões, que de uma certa forma pressionaram o vereador para que ele votasse a favor do reajuste, né, contra o posicionamento que inicialmente ele teria se posicionado. Como é que o senhor vê essa situação? O senhor já passou por isso também? Como é que o senhor vê isso? Olha, quando eu fui vereador e presidente da Câmara, nós fizemos umas medidas lá duras. Primeira coisa, acabamos com o 13º. Prefeito, vice-prefeito, secretário, vereadores. Foi uma luta dura, eu tomei um pau. Eu liderei aquele negócio, tomei um pau lá, foi medonho. Depois eu liderei lá, era 90 dias por ano de férias de vereador. Consegui passar para 45 dias, foi outro pau. Quando nós cortamos aquele negócio de... Vereadores e secretários. Vereadores e secretários. E prefeito, vice-prefeito, secretário e prefeito. Aí quando foi tirar aquele negócio de CB, quando fazia sessão extraordinária, o prefeito queria fazer um projeto ruim, deixar para final de dezembro, pertinho do Natal, e até falava isso aí, jocoso, a pessoa falava, vou dar para eles um Natalzinho para eles. Fazia uma reunião extraordinária, o vereador recebia um salário a mais, uma sessão só de 3 horas, e votar com esse projeto ruim do prefeito, que não queria votar no todo, podia votar com mais calma, queria votar aquele dia, e o vereador recebia um salário, o vereador constrangido aceitava votar com as coisas. Nós cortamos. Então eu tenho muita oposição, eu acho que o Sansão tinha que enfrentar. Você tem uma posição definida, ele tinha que enfrentar a situação, mesmo ficar sozinho. A política é assim, você tem hora, você tem que ter as atitudes. As notícias dizem que ele foi nessa reunião, ele foi pressionado, dizendo que se ele não aprovasse, nenhum projeto dele seria considerado até o final do mandato. Não, eu acho que ele tinha que ficar firme. Se ele afirmou que ia votar contra, ia votar contra. E fim de papo, Mas você tem hora, você tem que assumir posição. Eu votei aqui em Posto de Caldas aqui, coisa que teve um voto só. Eu votei a lei orgânica aqui, para não ter penitenciário em Posto de Caldas. Porque havia cancelados lá em Contagem, aquela nessa Hungria, fizeram um presídio para penitenciário para 300 pessoas, daqui a pouco tinha 1.000 pessoas, daqui a pouco deu 2.000, em volta do penitenciário tinha milhares de pessoas morando ali, porque era familiar do preso. Então, isso aí eu votei contra. Quando derrubaram na lei orgânica, que as aturas passadas tinham instituído, o único que votou contra isso aí de penitenciário para foi eu. Era 12 votos, foi
11 votos a favor do beneficiário de imposto de caldas, só o voto contra o Álvaro Canhani. Eu fiz sozinho, sustentei a parada. E teve aquela época que eles fizeram um empréstimo grande lá atrás, de milhões de reais lá para empréstimo de água, nós votamos contra. Nós sumimos. O prefeito da época colocou na conta de luz, no rodapé da luz, o vereador que votou contra, meu não está lá. Nós enfrentamos, seguramos. Você teria votado contra, por exemplo, a obtenção desse empréstimo pelo BNDES em relação a dinheiro para asfaltamento das vias? Eu acho que foi a época muito perto da eleição, que ele conseguiu 6,5 milhões com o governo do Estado. O governo do Estado deu um pouquinho, porque arrecada muito imposto de caldas. O imposto de caldas da nossa cidade mais passa dinheiro para o governo do Estado e para o governo federal, logicamente. Então, vamos dizer, eu arrumou 6 milhões, tudo bem, uma ajuda. Mas pegar empréstimo agora, época de campanha, época de situação difícil, é... Devendo para empreiteiro? É, o outro que vai ter que pagar a conta, né? Eu acho que tem que ter uma posição firme nisso aí. Entendeu? Eu acho que a pessoa, na hora, você não pode subiar, acender uma vela para Deus ou outra para o diabo. Então a pessoa tem que firmar, mesmo sem ter derrotado. Fui derrotado várias vezes na Câmara, mas eu tenho minha opinião, minha posição pessoal. E a empresa prestadora de serviços alimentícios, por exemplo, já está aí há várias administrações, você era vereador, exato. Ela já estava prestando serviço, já haviam reclamações, principalmente dos servidores públicos municipais, que recebiam muitas vezes, eu mesmo recebi reclamações de comida azeda, em alguns casos, algum tempo atrás. Exato, na época deu... Na atualidade não é esse o problema. O problema na atualidade é a questão de carne moída e salsicha no revezamento diário. Certo. Isso não é correto, né? Você tem que fazer uma alimentação baseada, balanceada, a nutricionista, uma coisa saudável. Mas a prefeitura não paga, Álvaro. O problema é isso aí, como é que você exigir? É igual o que eu falei em concorrência imposto de calda. Você vai fazer uma obra aí, pega as piores empreiteiras de serviço, meia boca. Por quê? A prefeitura não paga em dia e ninguém participa, né? Uma firma séria, honesta, bom trabalho, não quer participar porque não vai receber. Tá lá a extração de tratamento de esgoto, né? ET1. Anos e anos. Aquela raça há muitos anos, né? Lá começou... Tudo empreiteirinha. Não, foi empreiteira forte lá, deu problema. Inclusive ela reformou as termas, perfil, né? A empreiteira até forte. Não sei o que aconteceu lá, sobre com a Caixa tem uma burocracia medonha também, que é complicada a Caixa, não é fácil não. E a burocracia muitas vezes não é a solução, muitas vezes não é o caminho melhor que vai fazer. Então tem esses problemas tudo. A cidade perde. Lá o pessoal do Corcudão está recebendo esgoto, a Natura lá, milhares de toneladas por dia e a cidade toda jogando lá. Como é que fica isso aí? Esse é o caso de sanidade pública. Verdade. O caso de promotoria pública, intervir lá, exigir, bater em cima, né? A promotoria parece que interviu lá no lixão, porque o lixão estava em gambiarra lá, ir para cá, para lá. Intervém no lixão, lá no aterro controlado, né? Vamos dizer assim. É o nome que eles querem que chame, vamos chamar, aterro controlado. Então tá, aí tem o aterro controlado, o Ministério Público vai com todo respeito, mas, posteriormente, assina um novo TAC. Né? Não, parece que não assinou agora. Agora não, mas agora já teve caso de 2 TACs antecedentes. O prefeito, se não tomar posição rápida, vai ser inelegível. Agora o problema lá não é nem do lixão, agora ser lixão ou ser aterro controlado. O problema lá é que está próximo do aeroporto, dentro do espaço aéreo do aeroporto. É outro então não pode ser construído aterro sanitário lá naquela região. Eles vão ter que arrumar outro lugar. Então é isso que é o motivo agora de toda a celeuma aí. Aí a gente, na realidade, acaba vendo que a culpa também não é só da prefeitura, né? Não, não é só da prefeitura. Não. A culpa não é só da prefeitura em relação à questão do lixo. A aeronáutica demora, que a burocracia toda a resposta, fica meio ambiente, vai para cá, vai para lá, vem para cá, vai para lá. Aqui quando a gente tem que falar, a gente fala, mas também quando tem que mostrar a realidade por parte da dificuldade que a prefeitura enfrenta nessa questão, não tem como esconder, não tem como falar uma inverdade, né? O fato é esse. A gente vai para um breve intervalo novamente, se você quiser participar, o nosso telefone 3721-6955 está disponível, bem como na rede social, no endereço facebook.com/Jornal do Sul de Minas. Dê um curtir na nossa página. Vamos ao intervalo, voltaremos em instantes. Você viu? Opção Moda Masculina, a tradicional loja de ternos da região. Camisas diferenciadas, camisetas polo, sapatos, ternos.
Venha conhecer a variedade em presentes e acessórios na Opção Moda Masculina. E para facilitar as compras, crediário próprio. A Opção Moda Masculina ainda aceita cartões em até 6 vezes sem juros. Opção Moda Masculina, a loja do homem elegante. Em Poços de Caldas, em 2 endereços. Ateliê da Costura Andréia Santos. Modelos sob medida de alta costura. Calças, vestidos, blusas, camisas e atendimento com horário marcado. Ligue e agende seu horário. Aluguel de vestidos longos a partir de R$ 150. Várias cores e modelos. Alugando seu vestido, ganhe um super desconto no penteado e na maquiagem. Ateliê da Costura Andréia Santos. Rua Júlia Jansante, número 40, Jardim Paraíso. 37125600. A beleza. A arte. A sofisticação. A diversão. A tecnologia, a inovação, tudo isso são sinônimos de um novo conceito de imagens aéreas, a aeroopção. Você sabia que a JA Centro Automotivo Porto Seguro também atende a não segurados? É isso mesmo, oficina mecânica completa, num espaço muito agradável e confortável. JA, Centro Automotivo Porto Seguro. Afinal, segurado ou não, aqui você nunca fica na mão. Avenida João Pinheiro, 1081. Ligue 3715-9550. Atenção, Poços de Caldas! Chegou o belíssimo Circo de Itália. A estreia nesta sexta-feira às 8 horas da noite ao lado do Shopping Poços de Caldas, com grandes atrações. Tem a Mulher que Some, Homem Queixo de Aço, Palhaço Engraçado, Fantástico Globo da Morte e mais os shows Frozen, Uma Aventura Congelante e Vingadores com Homem de Ferro e Capitão América. Venha e traga sua família. Sexta-feira às 8 da noite, a atração está garantida. Circo de Itália. A Multiplice está há 20 anos no mercado, desenvolvendo a melhor solução em sistemas para a sua empresa, com uma infraestrutura que garante o melhor suporte, o melhor treinamento e a perfeita funcionalidade do seu sistema. Contamos com uma equipe altamente capacitada para melhor atendê-lo. Utilize os nossos sistemas e faça uma excelente gestão de sua empresa. Faça-nos uma visita. Multiplice Soluções em Sistemas. Rua Barros Cobra 581, telefone 3697-0550. Você é tudo o que sua mãe sempre sonhou. Agora, ela vai poder dizer o mesmo do presente que vai ganhar em maio. No mês das mães, faça um plano Unimed para ela. Estoure o balão e ganhe até 10% de desconto em todas as mensalidades. E carência zero para consultas e exames simples. São mais de 240 médicos de todas as especialidades e a mais completa estrutura de serviços de saúde do país. Unimed Poços. Cuidar de você. Esse é o plano. De volta com o Jornal do Sul de Minas, agora aqui correndo com o tempo, né? A gente, na realidade, tem aqui algumas participações. Diversos moradores da zona sul da cidade estão ligando aqui na TV, reclamando da falta d'água desde ontem. Desde ontem as pessoas estão desesperadas para poder conseguir ter condição de ter o que se chama de saneamento, água limpa, tratada nas suas casas. A Prefeitura de Poços de Caldas, através do DEMAI, não está oferecendo isso para os moradores da região da Zona Sul de Poços de Caldas desde ontem. As pessoas estão em situação, estão enervadas, estão realmente e com razão querendo aí ter os seus direitos garantidos, né? Porque ficar sem água não é fácil. Teve também aqui uma participação do... Tem outra participação? Faz a sua pergunta aqui enquanto eu abro aqui, ó, a próxima. Não, eu queria saber o que o senhor achou dessa recente declaração do
de um dos diretores do DME, do Alvim, cortando algumas equipes de plantão, cortando diz que o dinheiro para financiamento da cultura, que vinha muito do DME, estará também reduzido. Como é que o senhor vê isso aí, sendo que sempre foi dito que a situação do DME era muito tranquila, era muito favorável, poderia se repassar os recursos, e agora a gente foi surpreendido com essas notícias de que vai haver algum tipo de contenção de despesas em função da necessidade. O que o senhor tem acompanhado? O que o senhor... acompanhado de longe. Aqui nota aí, o seguinte, se ele está falando isso aí, então ele, na verdade, ele não estava falando a verdade lá atrás. Se ele está falando que o dinheiro tinha à vontade, de repente o dinheiro parou o dinheiro, alguma coisa aconteceu. Vamos dizer, ou ele estava muito subestimando o poder financeiro do DME, ou ele... hoje, agora está chegando na realidade. Realidade que hoje em dia não tem como de graça, né? Quando você dá alguma coisa para alguém vai pagar. Não, o que chama mais atenção, ex-vereador, é o seguinte, é que o DME perdeu mais de 20% desses consumidores de grande escala, né? De empresas, Alcoa, Curimbaba, né? Enfim, deixaram de comprar a energia do DME por considerá-la muito mais cara do que o mercado. Livre, que é mais barato. Exatamente. É o problema do custo do produto, né? Se você gastar muita energia, o teu custo de produto fica caro. Então, o teu produto fica anticompetitivo no mercado internacional, no mercado nacional. Então, eles adequaram as providências deles. Logicamente, fizeram o correto. Agora, o DME tem que preparar, teria que ter preparado para essa época de vaca magra. Exatamente. Agora, se nem preparou agora para correndo atrás do prejuízo, é difícil. Eu acho que faltou um planejamento melhor. Ok. Álvaro, e em relação a essa questão de começar o asfaltamento das vias pelo centro da cidade, não pelos bairros? As pessoas estão reclamando muito disso também. Agora eu ouvi, estão terminar a Coronel Alves Silva, lá no Zona Leste, né? Começaram a Marcelo Doro, Mário Paiva, Coronel Silva, ontem eu estava lá no Bianussi. Eu acho que foi um plano, assim, para mostrar. O Jânio Quadro fazia muito isso aí. O Jânio Quadro, ele fazia na área central, todo mundo que vinha de outro estado, de outra cidade, passava na área central, a população de São Paulo passava na área central, via obra lá, vamos trabalhar pra caramba. Então, é uma maneira, não sei se é certo ou não, de mostrar que está fazendo alguma coisa. Então, aí chegou aqui a participação do Vicente. Bom dia, senhores. Este aumento dos agentes políticos daria, por exemplo, para aumentar mais R$10 no vale alimentação dos funcionários. Infelizmente, na terça-feira, estávamos em pequeno número na Câmara. A coleta de assinaturas para a redução dos salários continua. Este aumento vai significar 400 mil ao ano, ao passo que nossa proposta ajudaria a Prefeitura a economizar 1,5 milhão por ano. Valor significativo que poderia, por exemplo, ajudar a pagar a dívida do IASME ou da SHA, que a dívida do IASME também é grande. Ótimo, a sugestão é perfeita. Eu acho que o caminho é esse mesmo, né? Eu acho que os vereadores todos poderiam se reunir, entendeu? E dizer que doam o aumento, né? O valor do aumento para a instituição de caridade, para alguma coisa, assim poderiam fazer um favor para a sociedade, né? Veio aqui uma participação também do Luiz Souza Ribeiro Filho. Bom dia, rapidamente queria dar a minha opinião sobre o aumento do salário dos vereadores. A retaliação em cima do Sansão retrata o modus operandi na política e na pirâmide, desde a base até o topo. A falta de ética, de moral e bons costumes corrompe. Os que não a aceitam são excluídos. Penso que as crianças de hoje devem receber desde casa o que são valores éticos. Não estou generalizando, porque existem políticos como Álvaro. Um abraço a todos. Muito obrigado. Um abraço também para você, viu, Luiz? Olha, é o seguinte, tem que usar o bom senso, né? Você também tem que ver a administração toda. Existe na administração municipal vários casos lá de salários altíssimos. Médico ganha 50 mil lá. Tem umas coisas meio esquisitas. A própria prefeitura tem salário de 20, 25. Então teria que estudar tudo isso aí e abaixar. Eu sou favorável, não tem problema não. Tem que colaborar. Se a situação do país está difícil, falta dinheiro para Santa Casa, falta dinheiro para outra parte, tem que colaborar, cada um pouco colaborar. Agora tem que ser geral. Não pode só, vamos dizer, só um setor, seu Cristo. Eu acho que tem que distribuir o peso para todos. Porque na prefeitura tem muita desinformação de salário, que não é pouca não. É muito salário alto lá, 20, 30 mil existe lá. Você pegar através da judicialização, alguns até maior do que o vocês aqui têm acesso, a lei de acesso à informação, vocês têm jornalistas, pega a lei de acesso à informação, pede o salário da prefeitura todo, vocês vão ver lá. Tem uma maioria que ganha micharia, ganha pouco. E tem uma turma que ganha muito bem lá. Então teria que ver, porque você tem 15 vereadores. Vamos ganhar 10 mil vereadores, 10 mil, 11 mil.
São quantos por mês? Estaria 170 mil por aí. Você tem uma turma lá, prefeitura bem grande, salário bem alto. Então teria que acertar isso aí. Agora você mexer com isso aí, porque falar, tem dinheiro adquirido. Vou mexer. É uma coisa complicada. Eu acho que. Eu não estou defendendo o vereador. Eu acho que o vereador não pode gerir. Tudo é o vereador. Você tem uns 6.400 funcionários de prefeitura. Teria que ir ali essa informação, pegar o salário de todo mundo. Você tem uma maioria absoluta que ganha salário baixíssimo, merece ganhar muito mais. Mas você tem uma minoria ali que muito bem acanhada com o salário. Tá certo. Álvaro, eu quero agradecer a sua presença, a sua participação, a disponibilidade em participar com a gente. É sempre um motivo de grande satisfação recebê-lo aqui. Desejo uma boa continuidade aí no seu trabalho de construtor, felicidades. Obrigado. E também aí, boa sorte, né, mais pra frente. Quem sabe, né? Eu agradeço demais o Zambrano, o Hélio, o espaço foi dado para nós aqui. O programa é interessante, porque traz informação, dá toda a cobrança da população, isso é muito bom. Muito obrigado pelo espaço e sucesso para vocês. Tá bom. Hélio, grato pela colaboração, tudo de bom. Zambra, eu que agradeço, um grande abraço a todos, um ótimo final de semana aí. Semana que vem estaremos aqui, pelo menos um dia na semana. Segunda-feira, né? Segunda-feira, junto com meu amigo Zambrano. Tá bom, eu também me despeço, desejando um final de semana repleto de alegrias para você, felicidades, tudo de bom, até segunda. Deus.